aleluia. Abra a tua Bíblia comigo nesta noite no livro de 1 João, aleluia, 1ª quarta de João, capítulo de número 2 para a nossa meditação, aleluia. 1 João se encontra lá no final, né? Lá perto de Apocalipse, aleluia. Antes de Apocalipse, Judas, João, oh glória a Deus, aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Deus amado, santo e poderoso, primeiramente, ó Pai, eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nesta noite, ó Pai, julgar por terra, Senhor, todo o meu eu, Senhor, meu Deus e Pai, tudo, ó Pai, que não provém de Ti, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, Pai, venha entrar, ó Pai, com a Tua misericórdia, Senhor, meu Deus, fortalecendo, Senhor, meu Deus e Pai, abençoando, Senhor, meu Deus e Pai, a cada vida aqui nesta noite, Senhor, meu Deus. Eu não sei, Senhor, Pai, o que eles precisam, não sei, ó Pai, o que eles têm passado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Pai, o desejo de cada coração, Senhor, meu Deus e Pai. Manifesta, Senhor, meu Deus e Pai, a Tua glória, ó Pai, o Teu poder, Senhor, meu Deus e Pai. Restaura, Senhor, meu Deus e Pai, nossas forças, Senhor, meu Deus e Pai. Joga por terra todo o cansaço físico, todo o cansaço, ó Pai, espiritual, Senhor, meu Deus e Pai. E renova, Senhor, meu Deus e Pai, nossas forças, Senhor, meu Deus e Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia e glória a Deus, amém. Todos encontraram, diga amém, glória a Deus. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, 16 e 17, para a nossa meditação, com glória a Deus, aleluia. Palavra de reflexão para a nossa vida nesta noite, com glória a Deus, aleluia. E tenho como tema para essa mensagem a separação do povo de Deus do mundo, com glória a Deus, aleluia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém? Glória a Deus. A igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo, o discípulo João, com glória a Deus, aleluia, ele vem escrever, aleluia, para deixar aqui para a igreja de meditação, para a igreja uma palavra de reflexão sobre o servo de Deus e sobre o mundo, aleluia. Como nós devemos nos comportar diante do mundo, aleluia. Como nós devemos agir diante das coisas do mundo. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ele começa no capítulo, no versículo de número 1, falando: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele escreve para que nós não venhamos pecar. Mas nós, na nossa humanidade, nós pecamos a todo momento, nós falhamos a todo momento. Não tem como nós, aleluia, mesmo como servo de Deus, não pecar. Nós pecamos até nos pensamentos, pecamos no olhar, pecamos no pensar. Então, nós, na nossa humanidade, nós somos falhos, mas ele fala assim, para que nós não pequemos. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai,
que é Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo é justo. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o que intercede por nós mediante o Pai. Aleluia. E nós temos aqui na terra o Espírito Santo de Deus que nos faz, aleluia, reconhecer a nossa falha, que nos faz lembrar das palavras do Senhor, nos faz, aleluia, nos traz à memória o que Cristo deixou por nós, aleluia. E hoje Ele é o nosso advogado fiel mediante o Pai, né? Um dia Ele será juiz, um dia Ele irá nos julgar, aleluia. Mas hoje nós temos Ele como advogado, e Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós somos reconhecedores do que Cristo Ele fez por nós, do preço que Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós temos em memória isso. Mas Ele não veio somente para nós, Ele veio para todo mundo. Ele veio para o mundo inteiro. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ser salvos. Mas nem todos querem a salvação. Nem todos têm recebido esta palavra do Senhor, aleluia. Tem se entregado a sua vida ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nós o conhecemos. Nós temos guardado os mandamentos do Senhor, nós temos vivido os mandamentos do Senhor, nós temos seguido ao pé da letra o que o Senhor Ele quer que nós façamos, da forma que nós vivemos. Nós temos seguido os mandamentos do Senhor. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então isso é muito sério. Se nós conhecemos, se nós falamos, nós podemos abrir a nossa boca e falamos que nós conhecemos os mandamentos do Senhor, e nós não vivemos, nós somos mentirosos. Aleluia. Nós somos mentirosos, e nele não está a verdade, para aquele que fala que conhece, mas não vive. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Se nós guardamos, aleluia, o amor de Deus, né? Deus verdadeiramente, aleluia, aperfeiçoado nele, nós conhecemos e estamos nele. Então, se nós guardamos verdadeiramente, nós estamos em Deus. Nós estamos vivendo, fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós podemos dizer que nós andamos como Cristo andou? É difícil, né? É difícil porque nós, na nossa humanidade, muitas coisas nós não aceitamos. Muitas coisas, aleluia, nos tira da presença de Deus. Como? Aleluia. Às vezes, com palavras, com ofensas, né? Sem falta de tolerância. Jesus Cristo, Ele passou por muitas coisas aqui na terra. Então, será que nós podemos dizer que nós andamos como Ele andou? Será que,
Se alguém chegar, por exemplo, e cuspir em nós, será que nós não vamos revidar de uma certa forma? Será que aquela pessoa que nós temos como amigo, se nós, na primeira falha dela para com nós, será que nós não vamos, aleluia, devolver da mesma forma? Será que nós não vamos pagar com a mesma moeda? Jesus Cristo, quando andou neste mundo, como servo, como homem, como filho de Deus, ele tudo suportou, ele tudo aguentou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, dando exemplo dele, vivendo, andando como ele. Mas é muito difícil nós vivemos esse versículo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aí o versículo de número 7 fala assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. Esses mandamentos, desde a antiguidade, aleluia, existem os mandamentos do Senhor, aleluia. E hoje, nós como servos de Deus, nós temos o conhecimento além do que nós tínhamos. Nós tínhamos o conhecimento, nós sabíamos dos mandamentos do Senhor, mas nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus que nos ensinava, o Espírito Santo de Deus que nos instruía. Nós fazíamos as coisas e achávamos que nós éramos os donos da razão, que nós estávamos certos. Mas hoje, além de nós conhecermos, nós temos o Espírito Santo de Deus que a todo momento nos cobra, a todo momento nos instrui, a todo momento nos fala o que é certo, o que é errado, como nós devemos viver e como nós não devemos viver. Devemos, aleluia, estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós temos que ser separados. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos agir da forma que o mundo age, mas nós estamos nele. Se nós estamos nele, nós temos que levar a palavra a eles, porque Cristo, como a palavra foi dita aqui, ele não veio só para nós que estamos servindo, para nós que conhecemos, ele veio para todo mundo. Aleluia. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Os tempos que nós vivíamos em treva já são passados, e a verdadeira luz alumia, que é Jesus Cristo que está em nossa vida. Ele é a luz, aleluia. Ele é a luz que nos alumia nesse mundo, ele é a luz que nos dá direção, ele é a luz que nos ensina, ele é a luz na nossa vida. Nós não vivemos mais da forma que nós vivíamos em trevas, na escuridão, sem entendimento, sem sabedoria da palavra. Hoje nós conhecemos. E o apóstolo Paulo, ele fala que é melhor, aleluia, se não conhecesse. Se nós conhecemos, nós temos que viver, nós temos que guardar. Sabe por quê? No dia do julgamento, a cobrança, ela é maior para aquele que conhece do que para aquele que não conhece. Aleluia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Se nós dizemos que estamos na luz, que nós vivemos em Cristo e aborrecemos o nosso irmão, até agora nós estamos nas trevas.
Até agora nós ainda não saímos das trevas. Por isso, irmãos, nós temos que vigiar. Vigiar no que nós falamos, vigiar no que nós fazemos, para que nós não venhamos pecar contra o nosso irmão, fazer algo que venha aborrecer o nosso irmão. Aquele que diz que está na luz, presta atenção, e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E quantos, aleluia, estão andando sem direção? Quantos nos dias de hoje que estão vivendo em trevas? Quantos nos dias de hoje, aleluia, que pregava, louvava, evangelizava, e hoje não tem mais força para caminhar, não tem mais força para voltar para a presença do Senhor? Nós conhecemos muitos, conhecemos, todo mundo aqui conhece, no mínimo as 20 pessoas que estão paradas, no mínimo as 20 pessoas que não têm mais força para caminhar, cada um de nós conhecemos, aleluia. Saíram das trevas, vieram para a luz, retornaram para as trevas. O povo, aleluia, que saiu do Egito, da escravidão, quando estava no deserto, eles desejavam voltar para a situação que estava, aleluia, a caminho da terra prometida, mas queriam regredir, queriam voltar para trás. Por quê? Porque o mundo, ele oferece muitas coisas. O mundo, ele oferece, a porta ela é larga. No mundo você pode fazer tudo. Aleluia. No mundo, o que você quiser, você pode fazer. Enquanto você vive em luz, na luz, você tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes é prazeroso aos olhos, prazeroso para a carne, você tem que abrir mão. Mas se não for dessa forma, se você não abrir mão, você não vai herdar o reino de Deus. Tudo será em vão. Tudo será, em vão. O que adianta nós estarmos aqui na igreja hoje, mas amanhã nós estamos lá falando mal do irmão, amanhã nós estamos lá levantando contra o irmão, amanhã nós estamos lá dando as costas para aquele que necessita de ajuda. Glória a Deus. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então ele escreve a nós, para que nós venhamos entender que se nós falharmos, aleluia, se nós clamarmos, nossos pecados eles serão perdoados, mas serão perdoados, mas não devemos mais fazer da forma que nós fazíamos. Escrevo-vos, porque pelo seu nome, pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus Cristo, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aqueles que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai,
porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então ele escreve, aleluia, ele traz uma palavra de reflexão para a nossa vida, para que nós não venhamos viver da mesma forma que vive o mundo, mas que nós venhamos viver diferente, que nós venhamos ter o conhecimento da palavra. E nós temos o conhecimento desde o princípio, desde quando nós entendemos por gente, nós temos o conhecimento da palavra. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que além do conhecimento, ele nos dá a direção da palavra. Então não ameis o mundo, versículo 15 de novo, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. E Romanos 12, 2 fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas? Que nós venhamos viver em comunhão, que nós não venhamos nos conformar com o mundo, aleluia, mas que nós venhamos ter entendimento, que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E Gálatas 1:10 fala assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? O apóstolo perguntando: persuado agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele faz a pergunta e ele responde: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós não estamos aqui para agradar homens, né? Aí eu lembro que o pastor Caminho falou aqui da irmã, nem sabia que a palavra era para a irmã, mas se a carapuça ela serviu, nós temos que vestir, né? Eu amo, meu Deus, quando eu ouço uma palavra e a carapuça ela serve em mim, porque quando a carapuça ela serve em mim, eu sei que Deus ele me ama, que Deus quer algo de mim, que Deus quer um conselho da minha vida. Então a melhor palavra que tem é a palavra de correção. A melhor palavra que tem para mim na Bíblia não é prosperidade, não é nada, é a correção. Que a correção, eu estou ouvindo o amor de Deus para com a minha vida. Aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Quem nós servimos? Nós não podemos servir ao Deus que está aqui, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, e servir o Deus desse século, que em Coríntios fala que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Cristo. Fala do diabo. Isso tem acontecido, o diabo tem cegado o entendimento das pessoas para que a glória de Cristo ela não venha resplandecer, para que as pessoas não venham adquirir a salvação. Quantas pessoas estão cegos espiritualmente? Muitos têm valorizado mais as coisas do mundo, os bens material, do que a Deus. Versículo de número 16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
tudo isso não é do Pai, mas do mundo, a consciência da carne, né, os desejos da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mas não existe crente soberbo, né? Tomara que não. Porque o crente ele tem que conhecer a palavra, o crente ele tem que estar alicerçado na palavra, o crente não pode ter soberba na vida dele. Aleluia. Eclesiastes 5, 10 e 11 fala assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é verdade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com seus olhos. Então, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E tem pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo, na frente de tudo, acha que não precisa de Deus, acha, né, que o dinheiro é tudo na vida dele. Nós temos, por exemplo, né, a Covid. A Covid, ela levou tanto o pobre como o rico. Quantas pessoas que gastaram aí fazendas, milhões, para tentar salvar uma vida aí da Covid. Quantos famosos que desceram a sepultura aí na Covid. Então o dinheiro, ele não compra a vida, o dinheiro ele não compra a salvação. O dinheiro, não adianta a pessoa ter dinheiro e ela não ter Deus na vida dela. Não adianta ela colocar o dinheiro na frente de tudo, porque o dinheiro ele não pode comprar. Não que o papai me chama, acabou. Por isso nós temos que ter vida com Deus. Aleluia. E o versículo de número 17 fala assim: e o mundo passa, e a sua consciência, o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Ainda que esteja morto, viverá. Uns viverá para a perdição e outros viverá para a salvação, né? Então, 1 Coríntios 7:31 fala assim: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Tudo neste mundo passa, a aparência passa, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Tiago 1,10 fala assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, se ele tem dinheiro ou não, vai passar, vai ficar para trás. 1 Pedro 1,24: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então nós podemos concluir que tudo neste mundo ele é passageiro. Será que vale a pena nós levantarmos contra o nosso irmão? Será que vale a pena nós, aleluia, queremos ser maior do que todo mundo? Queremos ser melhor do que todo mundo? Aos olhos de Deus nós somos todos iguais.
O amor de Cristo pelo mundo, este amor nós temos que viver aqui para com os outros. O amor, saber amar, saber perdoar, não é os dois maiores mandamentos do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Andar, nós temos que tentar fazer de tudo para que esse versículo que o Senhor ele deixou para nós nessa noite, ele venha se cumprir na nossa vida. Se nós verdadeiramente nós somos de Cristo, nós temos que andar como Cristo andou aqui na terra. Por mais que seja difícil, nós temos que tentar, pelo menos, andar na perfeição, chegar mais próximo da perfeição, andar como Cristo andou. Por mais que nós pensamos, por mais que nós achamos que seja impossível. O impossível é para nós, mas o possível é para Deus. Que essa palavra de reflexão ela venha entrar no teu coração. Que essa palavra de reflexão ela venha, aleluia, trabalhar no teu interior, trabalhar na tua vida. Que você venha refletir sobre os ensinamentos do Senhor, sobre a palavra do Senhor. E sermos, aleluia, nós sermos verdadeiros. Aleluia. Sermos autênticos servos de Deus. A palavra de Deus é o que? Sim, sim, não, não. Nós não devemos falar sim para agradar ninguém. Se está certo, está certo. Mas se está errado, doa a quem doer, porque nós não estamos aqui, com a palavra que eu falo, nós não estamos aqui para agradar o homem, mas para agradar a Deus. E para nós agradarmos a Deus, nós temos que ser sinceros com as nossas palavras. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, meu Deus, pelos louvores, ó Pai, pela palavra, Senhor, meu Deus e Pai. Eu agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, meu Deus e Pai, que nos deste essa noite. Ah, Deus amado, Deus santo e poderoso, abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, nossa volta para o nosso lar. Abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, essa semana, Pai, que se inicia, Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, Pai, derrama, Pai, as bênçãos, Pai, as vitórias, abra as portas com a porta do céu, ensina-nos, Senhor, meu Deus e Pai, a cada vez mais andar como o Senhor andou nesta terra, Senhor, meu Deus. Confirma essa palavra em nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.